vou estar comentando nesse vídeo sobre o Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37, que no momento após a minha conversão, quando eu tive nos primeiros meses, capítulo de Ezequiel 37, esse grande profeta, o Espírito Santo, logo de início, me mostrou que estava se referindo à ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição que aconteceu com Cristo e que vai acontecer com toda a igreja. Aquele vale de ossos secos está representando a igreja. Foi uma visão do profeta Ezequiel que ele teve no Antigo Testamento, que está simbolizando literalmente a igreja. E nesse vídeo eu quero deixar para vocês algumas passagens de alguns pais da igreja que eu tenho e que confirmam que a interpretação que a igreja fazia, que a igreja fez nos primeiros séculos do cristianismo sobre esse vale dos ossos secos, em Ezequiel 37, a igreja interpretou como se fosse a ressurreição dos mortos, na ocasião da segunda vinda de Cristo. Eu vou ler algumas citações, não todas, mas algumas que eu achei mais importantes, que eu vou colocar nesse vídeo. Muitas outras passagens da Sagrada Escritura, disse ela, poderiam ser reunidas para garantir solidamente a doutrina da ressurreição. Assim, por exemplo, Ezequiel, depois de ter, pelo espírito profético, superado todo o intervalo de tempo que a precede, se ergue no momento mesmo da ressurreição, por seu poder de presciência, e depois de ter contemplado o futuro como se fosse já presente, ele o mostra ao nosso olhar, em sua narração. Ele viu-se abrir-se diante dele uma planície grande e infinita, e nesta um amontoado imenso de ossos, disseminados, aqui e acolá ao acaso. Em seguida, o poder divino os ergue para que se juntem cada um com o que é de sua família, e lhe é apropriado. Enfim, se o cobrem de nervos, de carnes e de peles. A este processo, o canto do salmo alude com as palavras: aqueles que são recobertos. E um espírito vivificou e despertou aqueles que jaziam na morte. Ezequiel 37, de 1 a 14. Gregório de Nícia. No último dia, a morte será vencida. A ressurreição de Cristo, após o suplício da cruz, contém misteriosamente a ressurreição de todo o corpo de Cristo. Tal como o corpo visível de Cristo é crucificado, amortalhado e depois ressuscitado, assim o corpo inteiro dos santos de Cristo é com ele crucificado e já não vive em si mesmo. Mas quando chegar a hora da ressurreição do verdadeiro corpo de Cristo, do seu corpo total, então os membros de Cristo, hoje semelhantes a ossos secos, juntar-se-ão articulação com articulação, cada um encontrando o seu lugar, e todos juntos constituirão um homem perfeito à medida da plenitude do corpo de Cristo. Então a multidão de membros será um corpo, pois todos pertencem ao mesmo corpo. Orígenes de Alexandria. Comentários sobre a Epístola aos Romanos. Assim é que os profetas anunciaram duas vindas de Cristo. Uma já cumprida como homem desonrado e passível. A segunda, quando virá dos céus, acompanhado do seu exército de anjos, quando ressuscitará também os corpos de todos os homens que existiram, revestirá da incorruptibilidade os que forem dignos, e enviará os iníquos com percepção eterna ao fogo eterno, junto com os perversos demônios. Vamos mostrar como foi profetizado que isso deverá acontecer. Foi o profeta Ezequiel quem disse assim: unir-se-á juntura com juntura, osso com osso, e as carnes voltarão a brotar. Justino de Roma, século II.
Ou por Ezequiel, a quem foi dado o conhecimento da ressurreição? Hilário. O mesmo Ezequiel diz ainda: assim fala o Senhor, eis que abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair de vossos túmulos, e reconduzirei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos, e fizer sair deles o meu povo. Porei o meu espírito em vós, e vivereis. Estabelecei-vos ei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Falei e executarei, diz o Senhor. Assim, portanto, o Criador vivifica já aqui os nossos corpos mortais. Como é fácil ver e promete a ressurreição, a saída dos túmulos e dos sepulcros, ele dá a incorruptibilidade. Irineu de Leão, segundo século. Pois foi essa a interpretação que a igreja fez nos primeiros séculos do cristianismo. Eu tenho outras citações que eu poderia colocar aqui nesse vídeo para vocês, mas eu já acredito que seja o suficiente desses homens de Deus, pastores e doutores da igreja primitiva, que colocam claramente que esse texto, esse capítulo de Ezequiel corresponde à ressurreição dos mortos. Está dizendo afirmando sobre a segunda vinda de Cristo, aonde aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão e voltarão com ele para reinar aqui na terra. Capítulo 37, versículo 22, diz assim: e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. O profeta Ezequiel está afirmando, está dizendo que é a igreja que vai estar aqui reinando com Cristo no período milenar. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. E meu servo Davi, no versículo 24, será rei sobre eles. É Jesus. O Davi aqui é tipo de Jesus. E todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Isso vai ser após a ressurreição. E habitarão na terra. Quando Cristo voltar, ele vai voltar a esta terra, a este planeta. Primeiro ele vai arrebatar a sua igreja nos ares, nos céus. Após aquela grande tribulação, ele vai retornar a esta terra, do jeito que está agora. Será modificada pelo poder do Espírito Santo, mas não por completo. Não como se fosse um novo céu e nova terra, porque Cristo vai reinar um período de 1000 anos. E depois desses 1000 anos, quando eles acabarem, ocorrerá o juízo final, onde o último inimigo será vencido, que é a morte. Cristo, ele vai retornar a esta terra. Do jeito que ele subiu, ele vai descer. E esse povo santo está se referindo à igreja. Essa profecia de Ezequiel 37 está dizendo, está afirmando, num sentido espiritual, é lógico, a igreja. A igreja vai retornar com Cristo. Aqueles que morreram em Cristo vão retornar com ele. E aqueles que estiverem vivos, num piscar de olhos, serão transformados. E vão reinar com Cristo aqui 1000 anos, conforme o Apocalipse, capítulo 20, descreve. Então a igreja até o 3º século, e esses nomes que eu li para os irmãos, mas eu posso assim dizer, até o 3º século, o entendimento da igreja, referente a essa passagem, Ezequiel 37, está se referindo à interpretação correta que a igreja fez, está se significando a igreja. E quando está se referindo de Davi, aqui no texto, está se referindo a Jesus, aonde haverá paz. O diabo será preso por 1000 anos e haverá um reino de Cristo aqui na terra de um modo sublime, sobrenatural, mas vai ser aqui na terra,
com pessoas possuindo corpos espirituais, porque existem corpos naturais, carnais, que somos nós hoje, que possuímos esse corpo. Mas num piscar de olhos seremos transformados, e de corpos naturais, carnais, será transformado em corpos espirituais, mas também que possuem carne, osso, só que num sentido, num sobrenatural espiritual. Porque Jesus, após a ressurreição, disse, toca aqui, vê? Um espírito não possui carne e osso como eu possuo. O versículo 27 diz assim, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está confirmando o Apocalipse 22, onde Deus, Jesus, vai estar naquela cidade gloriosa para todo sempre, com todos os santos. Ali não haverá mais morte, não haverá mais dor, sofrimento. Então, o que o profeta Ezequiel teve, essa visão, corresponde à igreja. Não está se referindo ao povo de Israel. Está se referindo num sentido espiritual. A igreja primitiva fez essa leitura que recebeu dos apóstolos. Isto não está na Bíblia, mas está na tradição dos primeiros séculos. Então, por isso que eu continuo afirmando a importância de lermos, de pesquisarmos os primeiros séculos do cristianismo, porque vamos encontrar muitas coisas interessantes que foram instruídas e inspiradas pelo Espírito Santo. É lógico que a Bíblia somente é inspirada pelo Espírito Santo, mas esses homens que substituíram os apóstolos nas igrejas, eles também eram usados pelo Espírito Santo. Receberam também o dom da profecia, da palavra, e toda uma tradição que veio dos apóstolos. Então, esse capítulo de Ezequiel 37 corresponde à ressurreição dos mortos, corresponde à segunda vinda de Cristo, que Jesus vai ressuscitar todos aqueles que dormiram em Cristo e vão reinar com Ele 1000 anos aqui na terra, lá na cidade de Jerusalém. Então, a igreja fez essas interpretações. E não é um nome só, eu citei alguns aqui nesse vídeo, mas existem outros doutores da igreja, no princípio, que também confirmam Ezequiel 37, se tratando da ressurreição, quer dizer, da segunda vinda de Cristo, ou seja, do arrebatamento da igreja. O Israel de Deus é a igreja. O muro foi quebrado, foi despedaçado. Existe um único povo, uma única igreja, que vai ressuscitar naquele dia. Ao soar a última trombeta, a sétima, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados. Eu deixo essa mensagem para os irmãos, porque eu desde criança, desde pequeno, já ouvia meu pai pregar sobre esse capítulo de Ezequiel 37. Mas após a minha conversão, eu tive essa revelação diretamente com as Escrituras, sem nenhuma influência externa, somente com a influência interna do Espírito Santo. E eu vi logo que isso estava se referindo à ressurreição dos mortos. Estava simbolizando, significando a igreja. E aquele que se diz Davi, que é o meu servo Davi, que vai reinar sobre este povo, sobre esse exército que vão ressuscitar, está se fazendo tipo de Cristo. Então, e depois eu li, depois de anos, eu vi que a igreja primitiva fez a mesma leitura, que está significando, está representando a igreja. Essa profecia está representando, significando a ressurreição dos mortos. Então eu deixo essa profecia, essa mensagem para vocês, porque é do Senhor a palavra.